Bom dia a todos, senhores magistrados, embargadores, juízes, servidores, senhoras e senhores presentes. Eu vou tentar passar para vocês aqui essa ideia que nós começamos a implementar no tribunal desde 2012, certo? A ideia de cenários prospectivos é uma ideia, de certa forma, inovadora. Nos foi trazida pelo então presidente Dr. José Maria Quadros de Alencar. E no segundo semestre de 2011, ele veio com essa novidade para a gente. Nós, da área de gestão estratégica, eu trabalho na unidade de gestão estratégica do TRT da 8ª Região. No início, apresentamos até uma certa resistência a essa ideia, porque nós tínhamos toda uma estratégia já montada. Nosso planejamento estratégico, na época em vigor, ele tinha horizonte temporal de 2007 a 2013, foi revisado em 2009, alinhado à Estratégia Nacional em 2009, do CNJ. E nós estava tudo montado. Um mapa estratégico, com sua perspectiva, temas, objetivos, indicadores, metas, iniciativas, estratégias, tudo bem montado e em andamento, né? Só que o que acontece? A ideia de cenários prospectivos e inteligência estratégica agregando a nossa gestão estratégica, ela, como eu falei, soou inicialmente como uma mudança de toda uma estratégia institucional. Só que nós nos enganamos. Depois nós fomos investigar, nós fizemos várias reuniões com a consultoria, né, com a empresa que nos forneceu essa técnica, e nós percebemos que nós poderíamos aproveitar bastante dessa técnica de cenários prospectivos. E não haveria muito impacto no que nós já vimos fazendo, certo? Pelo contrário, ela serviu como um apoio muito bom para a tomada de decisão e para nos preparar em relação aos fatores externos ao tribunal, coisas que, no nosso planejamento, como ele, da forma foi montado, estava sendo conduzido, a gente era muito centrado para as coisas, para o passado, digamos assim. A gente fazia as projeções e viria o que poderia ser implementado em termos de projetos, estratégias, ações, para poder realmente garantir uma efetividade da prestação judicional. Vou começar a passar aqui os slides, certo? Essa apresentação ela está estruturada em duas etapas. Primeiro, eu vou falar de alguns conceitos, cenários prospectivos, tentar colocar para vocês da melhor maneira possível esses conceitos, porque realmente é um tema um pouco abstrato, né? E falar como que nós estamos fazendo agora, como nós estamos conduzindo essa técnica, como conseguimos agregar essa técnica ao planejamento institucional do TRT da 8ª Região. Bem, a ideia justamente foi essa, melhorar a concepção da estratégia, melhorar a concepção de uma maneira que nós poderíamos dar um olhar mais para fora da instituição. E por que utilizar cenários? Futuro é fundamentalmente incerto. Para alguns, a certeza é uma justificativa para não pensar no futuro. Para outros, era fonte de oportunidades. Exatamente. Nós vimos uma oportunidade de melhorar a nossa gestão estratégica com cenários. Então, nossa estratégia, como eu falei anteriormente, ela estava já montada com missão, visão, valores, né? Toda montada, e o cenário veio a agregar um valor fundamental, muito importante para a nossa estratégia. Características de cenários prospectivos. Cenários prospectivos não são previsões de futuro. Os futuros são múltiplos e incertos. E quem tenta prever o futuro, a gente considera como impostor, porque o futuro não está escrito em parte alguma. Bem, usualmente, o que nós fazemos para fazer uma projeção, uma antecipação a um fato futuro? O que é que a gente usa muito? A abordagem projetiva. A gente entende que as forças futuras serão igual a forças passadas. Isso está muito na estatística. Por exemplo, quando a gente tem uma situação de congestionamento numa vara do trabalho. A gente avalia o congestionamento do ano anterior. Vou dar um exemplo prático aqui. Uma vara do trabalho está com congestionamento de 60%, congestionamento da fase de execução de 60%. Uma ideia. E ao longo do ano ele vem aumentando. No ano passado já vinha um histórico de aumento também nesse congestionamento. Então, a tendência é que, no próximo ano, esse congestionamento continue aumentando. Então, essa é a abordagem projetiva, onde a gente faz projeção com base no passado.
certo? Nos cenários prospectivos é diferente um pouco, aliás, é bastante diferente. Cenários prospectivos são combinações de variáveis que descrevem diversos futuros possíveis e suas ligações com o presente. Ou seja, cenários prospectivos não olham para o passado. É a partir de hoje, o presente, a partir do presente, nós tentamos enxergar, visualizar o que tem por vir. Mas não é assim, é tentar adivinhar. Existe toda uma metodologia que eu vou tentar passar para vocês nesses poucos minutos que eu tenho aí. Bem, como eu falei, como é que funciona? Aqui a abordagem é diferente, não é uma abordagem projetiva, levando em conta o passado, é uma abordagem chamada prospectiva. Nós temos o passado, que vem com aquele histórico de um determinado indicador, por exemplo, de condicionamento, aquele que eu dei o exemplo. Temos o presente, a situação atual. E a partir de agora, as forças atuantes aqui, elas podem mudar o rumo para diversas direções do estado atual. Essa é a abordagem projetiva. Bem, para realmente implantar essa metodologia de cenários prospectivos na gestão estratégica do TRT8, nós utilizamos o método Grumbach. Esse método foi idealizado por essa empresa aqui, Brainstorm Assessoria de Planejamento Informático, foi a empresa que nós contratamos. Só que o método Grumbach, ele envolve toda uma construção da estratégia. Ele vem desde a definição da missão, visão, valores, perspectivas, temas. Ele é um pouco diferente da metodologia do Balanced Scorecard. E nós já tínhamos toda uma estratégia montada. Então, o método Grumbach total, ele envolve essas etapas também que eu falei anteriormente. Então, o que acontece? Nós avaliamos com a consultoria e vimos que era mais vantajoso para a gente apenas agregar a técnica de cenários, que é a técnica que faz parte desse método Grumbach. E do método Grumbach, nós aproveitamos essas etapas aí. O que é que acontece? Inicialmente, nós fazemos um brainstorm. Esse brainstorm é justamente para ver quais os eventos externos que podem impactar a instituição. Quais os eventos que podem impactar o TRT, 8ª região? Poderiam, na época, impactar em 2012 o TRT da 8ª região. Essas ideias são agrupadas e cada tema dá origem a um evento. Então, o que acontece depois? Selecionado esses eventos, tipo assim, por exemplo, movimentos migratórios para a região do Pará. É um evento que impacta diretamente a estratégia do tribunal. Pode haver um aumento de demanda trabalhista. Então, é um evento que interessa para a gente. Mais movimento migratório, mais geração de emprego, consequentemente, aumento da demanda trabalhista. É um evento que vale a pena monitorar. E outros eventos, por exemplo, flexibilização das regras da legislação trabalhista. A legislação da legislação trabalhista é um outro evento interessante de ficar monitorando, né? E outros mais. Então, o método Delphi, ele tenta buscar um consenso. Nós fazemos uma pesquisa junto a especialistas das áreas, que nós selecionamos como áreas de interesse para o tribunal, e fazemos essa busca de consenso entre esses especialistas. Feito esse consenso desses especialistas sobre esses eventos, sobre a ocorrência ou não desses eventos, o que acontece? Aumento, por exemplo, vou voltar ao exemplo anterior, aumento dos movimentos migratórios para a região do Pará, que é o nosso caso lá. Alguns especialistas apontaram que é muito provável que esse aumento ocorra nos próximos anos, cada vez mais. Então, nós temos que nos preparar para isso. E, por exemplo, o aumento do movimento migratório, ele vai ter um impacto direto no nosso aumento da demanda trabalhista, certo? Então, nós fazemos justamente essa relação, essa correlação, essa análise entre um evento e a capacidade dele influenciar na probabilidade de ocorrência de outro evento. É uma análise bem complexa, mas ela é bem feita. A equipe toda do nosso tribunal que estava envolvida com esse processo, juntamente com a consultoria, tivemos o apoio bem intenso da consultoria para nós definirmos essas correlações entre os eventos e, assim, definir a motricidade e a dependência de cada evento. O que é isso? O que é motricidade? O que é dependência? Motricidade.
Quanto maior a motricidade de um evento, maior a sua capacidade de influenciar na probabilidade de ocorrência de outros eventos. Por exemplo, um evento de alta motricidade é um evento, digamos assim, que tem mais poder sobre outros eventos. Aumento do PIB, um evento de alta motricidade. Então, inclusive, nós não conseguimos interferir. A JT8 não tem como interferir no aumento ou na diminuição do PIB, diretamente no aumento da diminuição do PIB. E dependência. Quanto maior a dependência do evento, maior a vulnerabilidade em relação à probabilidade de ocorrência do evento em relação aos demais. Ou seja, eventos mais dependentes, eles se movimentam de acordo muito com a influência dos eventos que têm alta motricidade, ou seja, a gente não consegue mudar a situação daquele evento que tem grande dependência, porque ele depende muito também de eventos que têm alta motricidade. Vamos lá, vamos tentar mostrar aqui para vocês um pouco na prática. Por exemplo, o aumento do PIB brasileiro, esse evento 11 aqui, é o verdinho aqui, é um evento de alta motricidade. Isso aqui é um esquema, um diagrama em que mostra a motricidade do evento, o grau de motricidade e o grau de dependência do evento. Aqui são 15 eventos, foram os eventos que a JT8 determinou que seria importante ficar monitorando, certo? Eventos externos, nós ficamos monitorando esses eventos aqui, por exemplo. O aumento do PIB brasileiro, o crescimento da quantidade de pessoas aqui conectadas à internet, banda larga. Esse evento 10 aqui é um evento também de alta motricidade. A gente não tem como interferir nesses eventos diretamente nesse crescimento. O aumento de teletrabalho no Brasil, a gente tem como acompanhar, mas interferir na diminuição ou nesse aumento, não tem como a gente interferir diretamente nesse evento, a gente não tem gerência sobre ele, certo? Integração do Poder Judiciário, esse evento aqui, ele tem uma motricidade razoável e uma baixa dependência, mas a gente já tem como mexer um pouco com isso, né? Talvez a gente possa, através de parcerias, mexer um pouco com essa questão da integração, aumentar essa integração. Então, aqui, justamente, é uma relação de eventos em que nós selecionamos para poder monitorar e trabalhar com esses eventos. Vamos lá. Esses conceitos que eu passei agora há pouco, serve para dar pelo menos uma noção do que é a técnica de cenários prospectivos. Agora aqui talvez fique mais claro para vocês, que eu vou falar um pouco da experiência, como aconteceu isso no tribunal, como a gente conseguiu implantar essa metodologia e agregar a nossa estratégia, a nossa gestão de estratégia. Bem, fizemos primeiro uma capacitação no método Grumbach, certo? Depois definimos aquela relação de eventos lá que eu mostrei agora há pouco, 15 eventos, através de brainstorming, certo? Fizemos a pesquisa Delphi. Fizemos duas oficinas. A primeira foi identificar e definir fatores internos e externos que influenciam nos resultados do TRT. Depois, elaboramos a ambientação das questões para a pesquisa Delphi. Exatamente isso, com aqueles especialistas, para eles opinarem sobre a ocorrência ou não, a probabilidade de ocorrência ou não daqueles eventos. Depois, fizemos uma capacitação em parcerias estratégicas. Quais seriam os nossos parceiros que poderiam nos ajudar a, talvez, alcançar o nosso cenário-alvo, certo? Que nos poderiam ajudar, a, por exemplo, naquela questão aquela questão das... Por exemplo, dos movimentos migratórios, aumento da demanda trabalhista. Quais são os parceiros que poderiam nos ajudar a nos preparar para esse aumento da demanda trabalhista, por exemplo, certo? E aqui nós identificamos os atores, que seriam nossos parceiros nessa empreitada, com a técnica de cenários prospectivos. Aqui, entidade de classe, identificamos o Ministério Público também seria o nosso parceiro, Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário como um todo, e nós como principal ator nessa técnica. Aqui é a lista de eventos, eu falei agora há pouco, mostrei agora há pouco naquele outro slide, que nós definimos como eventos que podem impactar diretamente a nossa estratégia nos próximos anos. Aqui se ocorre, não ocorre, ocorre. Aqui, isso aqui foi definido pelos especialistas.
que é o cenário? O cenário é justamente esse conjunto de eventos que nós delimitamos para monitorar. Esse ocorre aqui foi definido com uma probabilidade de alta ocorrência nos próximos anos. Aqui, esse ocorre, aqui uma ocorrência bem, a cor ela vai ficando até vermelha, até o não ocorre. A probabilidade de ocorrência aqui era um pouco menor, mas, segundo os especialistas que nós consultamos na época, a probabilidade desse evento ocorrer nos próximos anos é muito forte também. E aqui a redução da estrutura física de pessoal do Poder Judiciário. Segundo os especialistas, ela não vai ocorrer nos próximos 10 anos. Vai até o ano de 2022, que nós colocamos como marco temporal para os cenários que nós estamos analisando. Bem, aqui os eventos são os seguintes: aumento do teletrabalho no Brasil, crescimento da quantidade de pessoas conectadas à internet de banda larga, aumento dos movimentos migratórios, crescimento do mercado de trabalho formal do Pará e Amapá, integração do Poder Judiciário, aumento da quantidade de empresas de terceirização, flexibilização da legislação trabalhista com garantia do mínimo inegociável, aumento do PIB brasileiro, adoção do modelo de orçamento de gastos controlados, é uma coisa que está se concretizando. Até um tempo atrás, a gente não, quando em 2011, 2012, não tínhamos noção que isso ia acontecer, que poderia acontecer, e agora já tem várias decisões, no Congresso nesse sentido. Ampliação da competência da Justiça do Trabalho para temas de direito previdenciário, erradicação do trabalho em condições análogas de escravo, alterações nas regras para eleições de tribunais, limitação de revisões de decisões judiciais de segunda instância, adoção do orçamento, aliás, é esse aqui, a adoção de orçamento público impositivo, é esse aqui, entendeu? E redução da estrutura física de pessoal do Poder Judiciário. Bem, aquele cenário que eu mostrei agora há pouco é o cenário mais provável segundo os especialistas, certo? Que foram consultados na época sobre aqueles temas lá. Nós temos aqui 4 tipos de cenários. O ideal, que seria aquele cenário onde a gente gostaria que acontecesse ou não acontecesse determinados eventos. O cenário mais provável, que é aquele que eu mostrei agora há pouco, e o cenário-alvo. O cenário-alvo, a gente pega daqueles 15 eventos, seleciona alguns eventos onde a gente pode realmente atuar, onde a gente tem como modificar, tentar modificar a ocorrência ou não daquele evento. E o cenário projetivo, que a gente não pode deixar de levar em conta, que já estava incorporado à nossa estratégia, essa forma de análise projetiva. Bem, o que é que a gente faz com esses cenários agora? O cenário mais provável, que é aquele que, segundo os especialistas, ocorre ou não ocorre, né? Aqueles eventos, aquele conjunto de eventos podem ocorrer ou não ocorrer, a gente prepara medidas pré-ativas. São medidas para aproveitar ou se preparar em relação aos acontecimentos que estejam fora da competência. Ou seja, são coisas que a gente não tem como interferir, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, então, se preparar. Aquela questão que eu falei anterior, movimentos migratórios para a região do Pará, por exemplo, que é onde o nosso regional atua. Não tem como a gente influenciar os movimentos migratórios, mas tem como a gente se preparar. Por quê? A consequência de aumento do movimento migratório vai gerar mais demanda processual, mais demanda trabalhista. O que é que a gente pode fazer, então? De repente, iniciar um anteprojeto de lei de criação de cargos e varas do trabalho. Principalmente naquelas regiões que serão mais afetadas por esse movimento migratório, por esse crescimento de demanda trabalhista. Então, a gente já tem a noção de que isso vai acontecer, certo? Segundo os especialistas, vai acontecer e a gente vai acompanhando e monitorando. Existe todo um trabalho de monitoramento, né? E verificação, vários indicadores, vários sinalizadores que vão nos apontar para essa direção. Olha, vai acontecer um projeto de uma hidrelétrica em tal lugar. Então, vai chamar muita gente para trás de emprego para aquela região. Então, o que a gente vai fazer? Então, a demanda trabalhista ali é provável que aumente. Vamos entrar com um anteprojeto, vamos começar um anteprojeto de lei para a criação de varas do trabalho naquela localidade. Então, a gente se antecipa. Dessa forma, com medidas pré-ativas, a gente não tem como interferir no evento. E medidas proativas são medidas que a gente pode, para alterar em favor da organização, a probabilidade de ocorrência dos acontecimentos abrangidos parcialmente por sua esfera de competência. O que a gente puder se mover, fazer parcerias, se movimentar no sentido de alterar em favor da organização, por exemplo,
o evento tal vai ocorrer. É bom que ele ocorra para o JTU, para a Justiça do Trabalho da região. Então, vamos fazer parcerias e fazer com que realmente o máximo possível de ações e de projetos, parcerias, acordos para que ele, de fato, ocorra ou não ocorra, dependendo da nossa ótica, nossa vantagem. Bem, definidos os eventos, definidos os atores, começa o trabalho de inteligência estratégica. O TRT da 8ª Região, ele criou um núcleo de inteligência estratégica vinculado à unidade de gestão estratégica, certo? Que faz o acompanhamento, monitoramento desses eventos. Ele verifica os sinais, verifica na internet, verifica em várias fontes de dados, as tendências, os vieses, e dispara os alertas para a alta administração. Na realidade, o que o cenário prospectivo nos dá? A oportunidade ele nos dá a oportunidade de se antever, né, às situações futuras. E ele gera informações, relatórios para a tomada de decisão da alta administração. O monitoramento desses acontecimentos, desses eventos, é todo registrado num sistema fornecido pela empresa de consultoria, certo? E a análise desses eventos, ela é feita através de mapas de sinalizadores. Por exemplo, aqui eu citei já esse exemplo, aumento de movimentos migratórios. A pergunta que foi feita para os especialistas foi essa aqui. A questão se refere à probabilidade de que até 31 de dezembro de 2022 ocorram movimentos migratórios acima de 400 mil migrantes para o estado do Pará. O cenário-alvo é o que a gente pensa que realmente vai acontecer, é o que ocorre, né? O cenário provável é que ocorra de fato esse aumento no movimento migratório, e a consequência desse aumento do movimento migratório será aumento da demanda trabalhista, certo? E o ideal seria que ele não ocorresse, para que a gente não precisasse criar novas vagas de trabalho em determinada localidade. Então, o ideal para a gente seria que não ocorresse. Então, a gente vai trabalhar, então, com o cenário-alvo aqui, que de fato ocorre. Quais são os sinalizadores aqui no caso? O que a gente tem que ficar de olho, monitorando? Investimentos em infraestrutura naquela região. Investimento em projetos minerais, investimento em outros projetos. Então, isso aqui fica sendo monitorado pela equipe de inteligência estratégica. E à medida que as coisas vão acontecendo, o cenário vai se consolidando, a gente começa a disparar os alertas para a alta administração. Opa, olha aqui, naquele lugar ali, pode ser que aumente bastante a demanda processual, vamos mandar um monte de projeto de lei de criação de vara, de uma nova vara, um posto avançado para aquele local. Ou então vamos remanejar de uma vara do trabalho que tenha menos demanda, vamos remanejar uma vara para aquela outra localidade. Já fizemos isso, inclusive, baseado em cenários, nessas análises, nesses relatórios, certo? Aqui é uma síntese de alguns relatórios, de algumas determinações da presidência, baseadas nesses relatórios, nesses alertas, são relatórios de situacionais, né, no caso, de alertas situacionais. Então, esses relatórios, vou dar um exemplo aqui de um aqui, por exemplo. Tem um bem interessante aqui. Aqui. Movimento migratório em Altamira. Nós fizemos um anteprojeto acolhido pelo CSJ. Não foi acolhido, mas na realidade que a gente tentou uma outra solução para isso. Aqui, por exemplo, priorizar a contratação de novos, a determinação da presidência com base nesse relatório aqui, de aumento de movimento migratório. Priorizar a contratação de novas fontes de transmissão de dados a fim de viabilizar a instalação de novas varas de trabalho. Então, essa foi uma determinação. Isso aqui são todas determinações da presidência baseadas nesses relatórios e estudos de cenários prospectivos. Então, um sistema bem interessante que só vem nos agregar valores importantes para nossa estratégia, e a gente espera, de fato, resultados interessantes com o uso, a continuidade do uso dessa ferramenta, dessa técnica. Aqui no nosso portal, vocês podem acessar todos esses relatórios que nós emitimos até então, certo? Está aqui relatórios, vocês podem acessar, vocês vão lá em planejamento estratégico, cenários prospectivos
e aqui na aba de cenários prospectivos nós temos os relatórios. Tem relatório de consolidado de análise de medida, relatório de análise situacional sobre flexibilização da legislação trabalhista, aumento do movimento migratório, crescimento do mercado de trabalho, aumento dos movimentos migratórios, outro aqui de movimentos migratórios, adoção do orçamento público impositivo e outros mais. Então, aqui é uma gama de informações que vocês podem obter através do nosso site também com relação a essa metodologia. Alguns dos resultados que nós alcançamos ao implementar essa técnica de cenários prospectivos. Fizemos, com base em estudos de cenários, transferência segunda vara de Tucuruí para Macapá, fundamentação de anteprojetos de criação de varas, fundamentação de criação de varas e cargos e funções, fundamentação de obras de engenharia também, elaboração de 8 relatórios de análise situacional, disponível no portal, aqueles que eu mostrei agora há pouco, criação da Comissão de Relações Institucionais, certo? Justamente para fomentar parcerias institucionais. Incorporação da técnica de cenários prospectivos ao sistema de gestão da estratégia do tribunal. Foi aprovado pelo Pleno em 31 de janeiro de 2013. Essa, de fato, foi formalizada a incorporação dessa técnica ao nosso sistema de gestão estratégica. Priorização de projetos, como instalação da 3ª e 4ª vara de Marabá, 3ª e 4ª vara de Parauapebas, 5ª, 6ª e 7ª vara de Macapá. Tudo fundamentado com base na análise de cenários prospectivos. E alguns resultados aqui mais visuais, né? Aqui a Vara de Santarém, a gente está tentando aprovar o projeto também da Vara de Santarém. Fórum de Trabalho de Parauapebas vai ser entregue agora em agosto, né? Fórum de Belém, ano que vem deve estar pronto. Fórum de Macapá entregue ano passado. Então, aqui, para aprovação desses projetos, utilizamos a fundamentação também com base em análise de cenários prospectivos. Bem, gente, eu espero ter passado um pouco do recado sobre essa técnica. É realmente um tema bastante abstrato, que acho que merece um pouco mais de atenção, um pouco mais de investigação a respeito. O nosso contato é esse aqui da COGES, Coordenadoria de Gestão Estratégica do Tribunal. O nosso telefone de contato é esse, 33426710, DDD 91. E agora eu quero abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida sobre essa metodologia, fique à vontade, certo? Estou aqui à disposição de vocês. Bom, primeiro eu gostaria de cumprimentá-lo pela palestra, pela apresentação. Com certeza a proposta se insere, né, na ideia de boas práticas, mas eu tive um pouco de dúvida naquela ocorre, não ocorre, né? Sim, sim. Em relação à alteração de procedimentos das eleições nos tribunais. Sim. Primeiro porque foi dito que essa prospecção ela é em relação a cenários externos. Isso, né? isso. E ao que me parece é uma questão nossa, interna Cobras dos tribunais. Certo. Segundo, eu tenho curiosidade para saber quais são os eventuais indicadores ou eventuais critérios, né, para se chegar a um ocorre não ocorre em relação a essa questão da alterações de regras para eleições dos tribunais. Certo. Tive curiosidade em relação a isso. E uma outra coisa também que me chamou um pouco a atenção é quando o senhor fala em especialistas, né? O senhor faz referência a especialistas, mais de uma vez. Isso. E aí eu fiquei assim também curioso para saber quais seriam os especialistas nessa questão dessa alteração de regras para eleições nos tribunais. Foi o que me chamou um pouco mais a atenção e, é claro, cumprimentando inclusive assim, a forma de visualizar mais o futuro, né? De tentar de certa forma, conhecer um pouco, se antecipar, melhor dizendo, a esses eventuais cenários, com medidas, né, concretas. Isso. Eu acho que isso está muito dentro aí de um planejamento, muito dentro aí do que seria uma atuação dos tribunais, da alta administração dos tribunais. Certo. Então, a questão de verificar, de delimitar esses eventos, né? Alguns eventos que o senhor colocou aqui foi isso aqui, regra para as eleições no tribunal, é isso? Ele realmente é um evento que mexe muito com a parte interna, certo? Mas não, porque aqui a gente está vendo TRT 8.
Aqui é tribunal como um todo, tribunais em geral. Então, para o TRT8, só, a gente tem uma ingerência interna. Mas e os outros tribunais? Então, a gente não tem como realmente dizer que esse é um evento somente interno. Para a gente, JT8, certo? Tem os outros tribunais, toda a esfera do judiciário envolvida nessa questão. Então, para a gente considerou esse evento também um evento externo. Por isso que ele está no rol dos 15 eventos aí. A questão dos especialistas foi uma consulta feita via online. A pesquisa DEF ela tem toda uma metodologia que ela faz consulta para a gente elege, seleciona a própria consultoria, né, que nos auxiliou nessa pesquisa. Na realidade, ela conduziu todo esse processo de pesquisa, nos trouxe esse feedback das pessoas consultadas. São pessoas de vários membros de poder, pessoas do próprio judiciário. Então, nós disparamos online essa pesquisa. Claro, alguns respondem, outros não respondem. Então, a gente, quando dispara essa pesquisa, a gente pede, né, mostra a importância desse trabalho e depois a própria metodologia ela tenta fazer um consenso de opiniões entre as pessoas que opinaram, levando em conta o grau de escolaridade, levando em conta o grau de conhecimento daquela pessoa que foi consultada na área. Então, é todo feito isso de uma análise feita em cima disso e colocado isso num sistema para gerar esse feedback de ocorre ou não ocorre. Então, isso aí é um cenário provável, não que seja de fato o cenário que de fato vai ocorrer. A gente tem essa primeira impressão, que é o nosso ponto de partida do presente, daquele cone de futuro que eu coloquei, do presente, essa é a nossa impressão atual. E esse futuro ele vai sendo construído com o tempo. A gente vai verificando e monitorando. O trabalho de inteligência estratégica faz exatamente isso. Olha, esse cenário que inicialmente foi colocado como ocorre, esse evento como ocorre, ele está se confirmando agora. A questão do orçamento impositivo está se confirmando agora, né? A questão da flexibilização da legislação trabalhista está se confirmando agora. Então, lá a gente colocou ele como ocorre. E a gente vai acompanhando. Se, porventura, acontecer de um evento desse que foi colocado inicialmente como ocorre, ele não ocorrer, ninguém pode predizer o futuro. Mas a gente tem uma impressão inicial determinada naquele ano de 2012, e a partir dali a gente tem um horizonte para trabalhar. A gente tem as forças e as parcerias para a gente fazer um trabalho de inteligência e se precaver em relação a esses impactos que a ocorrência ou não ocorrência desses eventos pode gerar para a nossa administração. Então, em síntese, é isso. Dalila, TRT da Bahia, parabéns pela exposição. Ficamos Obrigado. muito interessados, eu e Márcio Fernando, quando a gente estava na comissão e foi selecionado esse projeto. Márcio chamou a atenção, puxa vida, é uma coisa muito interessante, é olhar exatamente para o futuro, é efetivamente planejar estrategicamente. Então, vocês estão de parabéns. Obrigado. Mas a minha indagação é, a missão institucional de todos nós é prestar jurisdição. Isso. Então, todo e qualquer evento desse acaba, no fim e ao cabo, na necessidade de nos estruturarmos fisicamente, temos estrutura física e de pessoal, para prestar essa jurisdição, para a gente cumprir nossa missão. Certo. Não é? Você concorda? Sim. Então, considerando, por exemplo, esse movimento migratório, vai gerar uma maior demanda processual, o que vai nos levar à necessidade de criação de vara do trabalho e, consequentemente, dos cargos e funções para ocupá-las. Ocupar essa unidade. Muito bem. Nós dependemos, aí nesse caso, da criação de um projeto de lei ser aprovado para que a gente possa alcançar esse resultado. Mas nós estamos falando num evento, uma prospecção futura, num cenário que não existe no aqui e agora. Então, estaria o CSJT e o CNJ, estariam esses tribunais sensíveis a essa noção, que me parece, pelo menos a mim, me parece, eu leiga no assunto, magistrada,
muito nova essa questão no âmbito do poder judiciário. Certo. Então, já é uma noção, é uma forma nova de se trabalhar, de se olhar para o futuro, de fazer planejamento estratégico. Com certeza. Então, estariam os conselhos superiores atentos e sensíveis a isso, já considerando, inclusive, nossa experiência, de todos nós atualmente, da dificuldade de aprovação de novos projetos de criação de varas? Olha, eu acredito que tudo depende da fundamentação que a gente coloca no projeto, no anteprojeto. As nossas fundamentações, elas são baseadas em cenários e baseadas também na nossa real força de trabalho, na nossa real capilaridade, então, para atender as demandas. Então, ocorre o seguinte, nessa fundamentação, nós levamos em conta não só essas prospecções, digamos assim, levamos em conta também as projeções de aumento de demanda, certo? Então, já é uma coisa que aproxima mais da realidade. Só que tem um detalhe. Na fundamentação, quando nós citamos cenários prospectivos, nós mostramos os projetos que estão em andamento, os projetos que já foram aprovados pelo Congresso, naquela área, por exemplo, a construção de hidrelétrica tal, é uma coisa real. Todo mundo sabe que construindo um grande projeto numa determinada área vai atrair pessoas, vai atrair novos, a forma de geração de emprego vai ser muito intensa ali, consequente o aumento da demanda. Então, essa relação de causa e efeito, ela é colocada de uma maneira bem, digamos assim, consistente, baseadas em fatos que, de fato, estão ocorrendo naquele momento. Então, tudo depende, como eu falei, da fundamentação que você coloca, a preparação de toda essa fundamentação do anteprojeto. Eu acredito que a sensibilização ela tem ocorrido, tanto que nós conseguimos aprovar e citados, inclusive, em pareceres, a nossa fundamentação. A última pergunta. Obrigado. Não é bem uma pergunta, é mais uma complementação. Meu nome é Henrique Villanova, sou chefe de projeto do TRT8, trabalho com a Haroldo. Só complementando a excelente resposta que ele deu para a doutora Dalila, né, nós temos vários projetos já e a técnica de cenários é importante observar que ela não serve apenas para emitir alertas, né, para a auto-administração se antecipar nas decisões, mas ele serve muito de fundamentação para praticamente todos os projetos do tribunal. Recentemente tivemos o projeto do anexo 5, né, em que vamos transferir todos os gabinetes de desembargador e varas do trabalho para um prédio anexo, né, mais moderno, com uma estrutura mais, né, com uma engenharia muito melhor, vai utilizar a água da chuva para a limpeza do prédio, etc. Assim, uma estrutura bem interessante, que foi aprovada pelo CSJT com a fundamentação totalmente voltada para o estudo de cenários. Então, eles realmente estão recebendo, né, essa nova, percebendo esse trabalho e recebendo com bons olhos, eu acredito, né? Então passou o projeto, foi aprovado pelo CSJT, já iniciamos a construção do anexo 5. Tá? Obrigado. Bem, pessoal, a gente está encerrando aqui a apresentação. Eu queria agradecer a atenção, a paciência de vocês, né? E nos colocar à disposição a coordenadoria de gestão estratégica. Temos aí vou deixar mais uma vez aqui o nosso contato, certo? Certo? E só tenho a agradecer esse evento, que realmente é uma oportunidade, digamos assim, muito valiosa de a gente compartilhar e receber também novidades aí, que eu acredito que a gente tem muito que implementar ainda na JT8, em termos de gestão estratégica e inovações. Muito obrigado.